Olha só, atendendo a vários pedidos de membros da família Quase Tudo, eu retorno a esse tema fascinante, empolgante e que mexe com a nossa imaginação: o Antigo Egito. E é claro que falar do Antigo Egito dá milhares, centenas de livros, teses, dissertações. Por isso que tudo que vou comentar aqui é uma breve introdução ao assunto. E exatamente por ser muito amplo, eu vou delimitar o tema. Me fixar, me deter num certo ritual funerário do Antigo Egito: a mumificação. E nesse ponto eu não posso deixar de lembrar: o processo de mumificação no Antigo Egito faz parte de um contexto bem amplo. Qual contexto? A religião. A religião politeísta do Antigo Egito. Uma religião na qual a mulher, o elemento feminino, tinha uma grande participação. Observação: a palavra politeísmo foi criada no século XVI. Em poucas e simples palavras, politeísmo significa exatamente que um povo ou uma civilização acredita em vários deuses. Exemplos: o Antigo Egito. E é claro, quando eu falo Antigo Egito, eu estou de certa forma generalizando. Para os historiadores e estudiosos, o termo Antigo Egito envolve dinastias, fases, guerras, etc. Outro exemplo de culturas e povos politeístas: os antigos gregos e o Império Romano com seu panteão repleto de deuses. De certa forma, a palavra politeísmo, ela surge para contrapor a palavra monoteísmo. E como a gente sabe, a palavra monoteísmo é a crença num só Deus. E agora, retornando: afinal de contas, por que os antigos egípcios praticavam a mumificação? Porque acreditavam e desejavam a imortalidade. Aliás, uma crença presente em quase todas as religiões e culturas. Crença na vida eterna depois da morte física. E o Antigo Egito respirava essa atmosfera religiosa. Aqui um detalhe: no começo, apenas os faraós tinham esse privilégio, o privilégio da mumificação. Mas com o passar do tempo, as coisas e os costumes iam mudando, e chegou uma época que quem pudesse pagar poderia ser mumificado. E aqui uma curiosidade: antes da mumificação havia o processo de luto, e nesse momento as mulheres tinham uma participação efetiva. Era um grupo de mulheres que tinha uma função especial. Eram chamadas de carpideiras. Elas eram contratadas para chorar e lamentar o morto. Isso dava uma certa, digamos, status social à família do morto. Aliás, essa profissão de carpideiras existe até hoje e paga um bom salário. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Desse modo, você vai ajudar nosso canal a produzir mais conteúdo aqui no YouTube. Agora, continuando. A mumificação era um processo lento e trabalhoso. Trabalho de sacerdotes respeitados. E o principal deles usava uma máscara de chacal. Aliás, uma máscara que faz lembrar dois personagens dentro de todo esse processo funerário. Dois personagens entre muitos outros. O primeiro deles, Anubis, o deus da mumificação. O segundo e talvez o mais importante da história do Egito, Osíris, o grande deus do mundo dos mortos. A mumificação tinha como um dos princípios básicos a conservação do corpo para a grande ressurreição. Um corpo que seria necessário para conquistar a eternidade. É claro que os antigos egípcios acreditavam na alma que eles chamavam de Ba. Durante o processo de mumificação, o cérebro do morto era retirado pelas narinas. Uma espécie de gancho era introduzido no nariz do morto e lá mexia, deixava quase que num líquido para retirar o cérebro pelas narinas. E por falar em cérebro, durante a mumificação, órgãos como o coração, o estômago, os intestinos eram colocados em vasos perfumados. Depois esses vasos eram colocados, distribuídos no corpo do morto, juntamente com outros itens mágicos. Em seguida, o corpo passava 36 dias no natrão. E nesses 36 dias, o corpo ia perdendo a água, ficando apenas pele e osso. Mas o processo não parava por aí. O morto era enfaixado e colocado num sarcófago. E dependendo do morto, era sarcófago dentro de sarcófago. Esses são alguns detalhes do processo da mumificação no Antigo Egito. Um processo que demandava muito tempo, cuidado e muito zelo dos sacerdotes. A mumificação garantia preservar o corpo para a vida pós-morte. Mas agora, nesse momento, eu queria comentar e descrever justamente o processo da crença
crença no pós-morte. E aqui entra um ingrediente fundamental. E qual ingrediente era esse? O livro dos mortos. Geralmente o livro dos mortos era colocado perto da múmia para garantir uma boa jornada no submundo dos mortos. O livro dos mortos é uma espécie de manual ou mesmo de um guia para a grande jornada no além. Vale ressaltar que a jornada pelo mundo dos mortos era repleta de perigos. Em poucas e simples palavras, o livro dos mortos possuía conselhos e fórmulas para afastar o perigo. Animais do mundo dos vivos apareciam para o morto. Gigantescos crocodilos ameaçavam a travessia. Uma travessia que em boa parte era feita de barco. Mas a maior ameaça para o morto em sua jornada para o além era Apófis. Apófis, uma gigantesca serpente. Quando Apófis emergia, ela tentava afundar o barco que transportava a alma do morto. Encurtando a história, o morto chegava na sala do juízo. E diante do grande deus Osíris, o deus do mundo dos mortos, a alma confessava seus pecados ou suas qualidades. E depois da confissão, o morto era julgado na balança do deus dos mortos, Osíris. E após esse julgamento, o que acontecia? Se o morto fosse aprovado, ganharia o paraíso e a vida eterna. Por outro lado, se o morto fosse condenado, ele seria sumariamente aniquilado. O Antigo Egito nos deixou e ainda nos deixa impressionados. Para eles, os seus deuses organizavam o caos cósmico. Suas crenças também organizavam a sociedade em que viviam. Antes que eu esqueça, até alguns animais tiveram o privilégio da mumificação. E esse é um detalhe que me chama muito a atenção. Os antigos egípcios valorizavam os animais. Muitos deuses eram representados exatamente por animais. Um outro aspecto importante. No politeísmo do Antigo Egito, a mulher, ou melhor, o elemento feminino era valorizado. A mulher tinha uma presença marcante, tanto no poder como no panteão de deuses. Mas o tempo passou. O Império Egípcio e sua cultura foram destruídos. Até que finalmente, no ano 392 depois de Cristo, a prática da mumificação foi proibida pelo cristianismo oficial. De qualquer maneira, a civilização, a cultura, os costumes do Antigo Egito deixaram suas marcas. E o mais interessante nessa história é que seus mistérios continuam intrigando estudiosos e arqueólogos. Com a sua queda, a queda do Império Egípcio, não apenas a sua tecnologia, mas as suas crenças e costumes foram apropriadas pelos dominadores. Porém, vou arriscar uma afirmação. O homem ocidental moderno, de um modo geral, tem medo da morte. A mumificação foi substituída por práticas modernas. É claro que a gente sabe que em algumas culturas eles possuem a prática de cremar os seus mortos. Mas vale lembrar, é uma prática de cremação de cunho religioso. A prática da cremação ainda encontra muita resistência no cristianismo. Falando de uma forma geral, o mundo moderno ocidental é cristão, mas também não deixa de ser um mundo laico, um mundo onde a presença da religião foi perdendo um pouco a sua influência. O mundo moderno é um mundo sem interferência sobre o indivíduo. Da mesma forma que os antigos egípcios, milhões no mundo de hoje buscam a eternidade. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo acreditam na alma, e a grande maioria não quer ser enterrada como indigente, ou simplesmente ter seu corpo abandonado em algum lugar. De qualquer maneira, o mundo moderno não quer pensar na morte. Por quê? Porque a morte nos lembra que nós não somos nada. Somos frágeis e transitórios. No mundo moderno, a morte virou tabu. Mas não podemos esquecer, vida e morte são os dois lados da mesma moeda. E quando falamos de morte, falamos de vida. E é a partir da vida que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Nada prova que nós, homens do século XXI, somos melhores do que aqueles do Antigo Egito. No olhar de outros povos, os antigos egípcios eram realmente avançados tecnologicamente, graças à mistura, à inter-relação de culturas. A antiga civilização egípcia foi uma das mais avançadas e religiosas. Aliás, por falar em civilização religiosa, os antigos egípcios tinham uma estrutura extremamente avançada sobre a morte, sobre o pós-morte,
arte. Até hoje, as famosas pirâmides mexem com a imaginação de muitos. Uma coisa é certa, é surpreendente a forma como construíram os seus monumentos, a forma como se organizavam em sociedade, a técnica que utilizavam para manipular o ouro. O Antigo Egito é simplesmente impressionante. Quem pode afirmar que somos melhores? E vou mais além. O que é ser melhor em relação às antigas civilizações?